Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje vamos falar sobre um tema minimamente polêmico, eu diria, né? O tema em si já é polêmico. E vamos falar sobre como e se devemos separar a obra do autor. E eu acho que, antes até de apresentar aqui o nosso convidado, né, Rafinha? Eu Sim. acho que esse tema aqui a gente vai acabar englobando até mais do que, por exemplo, escritores e tudo Sim. mais. Eu acho que a gente vai poder entrar de repente no caso de atores. Enfim, eu acho que é muito vasto, né, o tema que a gente vai poder tratar aqui. Mas passar para o Rafinha e depois contar o nosso convidado aqui. Empolgado, né, cara? Empolgado. Tem uma polêmica legal pra caramba da gente conversar, debater. Sempre surgem ideias boas. E foi como você falou, né? A gente aqui respira muita cultura, né? E aí dentro da cultura, às vezes tem uma galera pô. Enfim, a gente vai falar melhor, né? Mas tem uma galera que tem uns pontos de vista que não dá pra você concordar. E ao mesmo tempo, às vezes, é essa mesma galera que é criador de uma obra que a gente ama muito. Mas enfim, empolgado por episódio e, pô. Estamos recebendo quem aqui hoje? Não, perfeito. Eu ia falar, estamos recebendo aqui uma pessoa que já esteve aqui no Cabeça Ativa, já é presença aqui marcante, né? E é o Daniel Augusto aí, seja bem-vindo. Obrigado, Igor. Obrigado, Rafael. É um prazer estar com vocês de novo. Normalmente eu fico do outro lado ouvindo os episódios, então vai ser ótimo conversar com vocês. E eu acho que esse é um tema muito espinhoso e que vai nos trazer certamente mais perguntas e controvérsias do que exatamente respostas, né? Além de espinhoso, é um tema muito difícil. Com certeza, é Muito um tema bom. delicado, eu acho que é um tema polêmico, mas um polêmico no bom sentido, né? Porque, como a gente sempre fala aqui para os nossos ouvintes, nós não somos os donos da razão, então a gente aqui levanta as nossas ideias, as nossas visões, e a gente deixa para o ouvinte também, depois de opinar, dar o seu comentário, mandar seu e-mail, falar o que ele pensa sobre o assunto, que eu acho que o bacana é esse debate para a gente estar sempre evoluindo, né? Sim, sim. Sempre incentivar o debate acima de qualquer coisa, né? Nosso maior objetivo é fomentar isso aí com a galera que ouve, com a gente e com a galera, com os amigos próprios mesmo. Mas vamos começar, Igão? Vamos começar mandando ver no tema? Mas antes de começar o nosso papo, pessoal, venho aqui trazer a palavra do Apoia-se. Para você que quer ajudar e dar uma moral pra gente, você pode ir lá no apoia.se/cabeçativa e escolher dentre 3 categorias de apoio, tá bom? Varia de 5 a 15 reais a ajuda que você pode dar pra gente e você vai ter acesso a episódios antes de todo mundo, resumo mensal de política do nosso grande Gui Ribeiro, indicação de filme, agradecimento, enfim. Você pode ir lá conferir e quem puder, quiser, vai lá, apoia.se/cabeçativa. E aproveitar também esse espaço aqui para agradecer os nossos queridos apoiadores. Um beijão, Marcelinha, obrigado, Dani Augusto, Arminda, querido Gui Ribeiro, Yoshiro, um abração, agradecemos demais a ajuda de vocês. Não, vambora. Mas antes da gente entrar, eu queria saber de vocês o seguinte: se vocês lembram, ou mais ou menos uma ideia, de quando foi o momento que vocês tiveram o primeiro contato com um caso de alguém que vocês admiravam, seja um ator, um escritor, enfim, um diretor, e que algo bombástico sobre essa pessoa, algo polêmico, enfim, veio à tona e que vocês tiveram essa dimensão daquilo e, tipo, ficaram, opa, caramba, tomaram um susto, sabe? Porque, obviamente, né, a gente mais novo, provavelmente vários casos aconteceram e a gente não tinha muito esse discernimento, né? Pelo menos eu falo por mim, assim. Vocês lembram de algum caso, assim, pelo menos que tenha marcado, não necessariamente o primeiro? Cara, É manda difícil, ver aí, né? Dani, que eu vou tentar lembrar. O Igão primeiro já começou com pergunta difícil. Manda ver aí, Dani, que eu vou buscar aqui no meu HD. Eu também. Primeiro, realmente, eu não conseguiria me lembrar. Mas eu acho que um caso que me marcou muito e marcou também bastante o debate sobre esse assunto foi o caso da obra do Monteiro Lobato, que é um escritor que fez parte da infância, acho que de todos nós e de gerações anteriores à nossa, quando houve aquela polêmica do livro dele, se eu não me engano, Negrinha, que foi retirado de escolas e houve pedidos para que adicionassem notas e determinadas passagens julgadas racistas,
Isso me marcou muito e foi um ponto realmente de tentar entender qual era a minha posição nesse tema. Eu lembro que ainda no ensino médio, um outro caso que não era exatamente um caso de comportamento do escritor contra a sua obra, mas era um caso também que havia uma tentativa de inspecionar o texto literário e fazer outra coisa dele, foi em relação a adaptações da obra do Machado de Assis para um público muito jovem. E essas adaptações, naquela época, elas tiravam o que consideravam palavras difíceis, passagens não muito edificantes para a religião. Mas eu lembro que isso também me acendeu um alerta desde muito cedo, de como esse debate é um debate necessário, de como essas controvérsias existem, mas ao mesmo tempo como é muito fácil ir para um campo de imposição, de censura, de dogmatismo. Mas se eu tivesse que destacar um caso, seria esse do Monteiro Lobato, porque a imagem que eu tinha do escritor era inicialmente a imagem do escritor de histórias infantis. Depois, na faculdade, eu fui descobrir um escritor muito além do Sítio do Pica-Pau Amarelo e também com uma atuação muito importante como editor, como fomentador da leitura no Brasil. Uma das frases dele que eu acho assim, sensacionais é: um país é feito de livros também, não só de homens. E aquele momento ver esse lado e todas as séries de acusações que vieram depois desse primeiro caso de racismo foi um momento de fazer uma pausa e refletir realmente sobre o que fazer com esse caso, né? E eu acho que essa reflexão, pelo menos para mim, ainda está até hoje. Caramba, é sensacional, Neiga. Não tem nem o que falar, né? Que maravilha ter esse convidado com essa cultura toda, porque enquanto ele destilou enorme conhecimento sobre um grande nome, né, da nossa literatura, e ao mesmo tempo, por tudo que o Dani explicou, extremamente controverso devido aos seus posicionamentos, eu vou te falar, Igor, que eu lembrei, sabe de quem? Para fazer um contraponto enorme a esse maravilhoso que o Dani falou. Cara, acho que a primeira memória que eu tive de algo que dá pra trazer pra esse nosso tema foi o Mel Gibson, tá ligado? Que é um ator que eu gosto bastante, né? Mais uma vez, né? O cara trouxe Monteiro Lobato e eu tô trazendo Mel Gibson. Mas enfim, né? São as maravilhas das nossas cabeças. E, pô, é um ator que eu gosto pra caramba. Não é um ator maravilhoso, não é um grande ator, né? A gente tá em momento de Oscar, o Mel Gibson não é pra isso. Mas é um ator que eu vi muito na minha infância, na minha juventude, pelos filmes de ação, né? E ali na minha adolescência eu comecei a ver muitas falas dele antissemita, fala contra a mulher, enfim, ele chegou a pedir desculpa um tempo depois, mas ele ficou muito marcado ali um tempo na minha adolescência que eu lembro, que ele até fez aquele filme Paixão de Cristo, foi uma época que, enfim, não sei se ele particularmente estava passando por algum momento, apesar que nada justifica, né, o você ter esses pensamentos idiotas. Mas foi a primeira vez que eu vi assim, caramba, pô, é um cara que, pô, não concordo com nada que ele tá falando, mas pô, é um ator que eu gosto, sabe? É um ator que eu gostava dos filmes. E aí acho que, para responder a tua pergunta, e já virando para você, se você lembra da sua primeira vez aí que você teve esse baque, acho que buscando aqui na minha memória, a primeira vez que eu tive esse baque foi com o Mel Gibson, lá no início da minha adolescência. Tu lembra, Igão? O teu? Então, realmente eu joguei pergunta complicada, né? E eu mesmo não saberia dizer o primeiro, assim, né? Mas a gente tá aqui pra tá no mesmo barco, não tem problema. Mas o Monteiro Lobato, realmente, eu acho que foi um que eu lembro de ouvir falar, porque ficou muito em alta mesmo, né? Até por isso que o Dani falou, né? Era muito remetido a essa questão de uma literatura infantil, né? Por quem na nossa época, na época de colégio, não leu algum livro, ou enfim, não foi contada uma história. Então isso realmente foi bastante, digamos, chocante, né? Ou pelo menos alarmante na época. Mas me veio outro nome, para você não ficar sozinho nessa. E aí um ator também, o do Piratas do Caribe, como é que é o nome dele, do rapaz? Depp. O Johnny Depp, né? Que é mais recente, obviamente. Mas o dele foi até em relação à agressão, não foi isso? A agressão da... A mulher, não foi isso? Da esposa dele, ou enfim, da pessoa com que ele estava se relacionando, né? Sim, e eu lembro que era um cara que, enfim, provavelmente já devia ter alguma polêmica antes, eu não vou lembrar, mas era um cara que estava muito em voga, né? Tipo, sei lá, considerado um dos grandes atores da atualidade da época dele. E
vinha fazendo vários filmes de sucesso e explodiu aquela ali. E eu lembro que também foi um burburinho bem grande, assim, né? Então, esse cara eu acho que lembro que me marcou bastante, porque tava muito em alta, né? Era muito filme que saía, ele sempre bombado e tal, e a galera Sim, tinha essa sim. questão também de ator, de ser uma questão mais um galanzão, apesar de eu, enfim, não achar que ele seja um galã, mas tem uma Pô, galera que o cara é achava, bonito, né? o cara é bonito. É Não, o um cara é filho da bonito, né? puta, mas é bonito. Pois é. Mas esses dois exemplos que vocês deram são exemplos interessantes. E eu comecei a pensar aqui, será que também isso não é um fenômeno mais recente? E daí a gente ter dificuldade da gente pensar em primeiras lembranças, assim? Você diz o fenômeno da De se, galera notar de se isso, questionar. de se De se questionar, assim. questionar tão separadamente, com tanta especificidade, se o autor, o ator, o cineasta está ou não correspondendo às nossas expectativas. Eu não sei se isso ganhava tanto espaço nas discussões ali nos anos, sei lá, anos 2000 ou até 2010. Eu tenho a impressão de que é algo mais recente. Embora, é Então, claro, essa discussão sobre autor e obra exista já há muito tempo. Mas será que essa nossa postura de perguntar, poxa, devo continuar gostando de fulano de tal, mesmo ele sendo um ser humano ruim? é, É eu vou. interessantíssimo. Mas Não, fala aí, Gal. eu acho perfeito, na verdade, esse Uhum, questionamento. E sim. eu fiquei pensando aqui que, de antemão, acho que poderiam ser duas coisas. A principal delas seria a internet. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem acesso à informação de uma maneira absurdamente rápida. Então, por exemplo, ontem, né, a gente estava assistindo o Oscar, que por sinal chato demais, talvez uma das cerimônias mais chatas dos últimos anos. E simplesmente acontece que o que a gente viu, né? O Will Smith lá, tipo, dando um tapão na cara do Chris Rock e bum, estourou tudo. E eu aqui no Brasil, o cara lá na Austrália, o cara no Japão e tudo mais, teve acesso àquela informação, tipo, ao vivo, No na exato mesma hora. momento, né? Sim, Então, isso é muito tipo, bizarro. na mesma hora, o mundo inteiro estava julgando o fato. E até hoje de manhã, e provavelmente vai render alguns dias, sabe? Então eu acho que esse é um diferencial muito grande que na nossa adolescência, infância, é, a gente não tinha esse acesso de internet tão fácil, pelo menos. Então, eu acho que era até difícil as notícias chegarem a nós. E até, no caso de captar e saber a realidade, né? Porque, assim, vamos dizer, eu vou pegar um caso de um ator. Se ele cometesse um abuso, alguma coisa do tipo, primeiro que era muito mais difícil de ser noticiado, porque você não tinha, sei lá, um acesso a um celular, a uma internet. Aí poderiam entrar outras questões, sei lá, que se a mulher viesse à tona na reportagem para falar algo disso, talvez não fosse levado tão a sério como hoje em dia isso tem um peso. Então, acho que são várias questõezinhas que o fato da nossa evolução, para mim, faz com que a gente se questione. E aí, o outro ponto, paralelo a esse, seria no lado da nossa preocupação de como a gente é visto pela sociedade. E até fazendo uma ligação com um episódio que a gente fez aqui da positividade tóxica, né? Que, por exemplo, pegando o Instagram ou, sei lá, outra rede social, hoje o ser humano, pelo menos eu sinto, a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Então a gente tem que parecer feliz o tempo inteiro, a gente tem que estar postando fotinha feliz, a gente não pode admitir muitas das vezes que a gente gosta de certas paradas ou tal coisa, porque se não for o que a sociedade espera, você logo é apontado e julgado. Então, eu acho que as pessoas pensam 10 vezes antes quando as coisas acontecem, entendeu? Não sei se fez muito sentido o que eu falei, Sim, Fez, mas, sim. fez todo sentido. Fez todo mas eu sentido. acho que essa preocupação, acho que gera essa... Pô, cara, vamos ver aqui, pô, esse cara fez isso, caramba, não posso mais consumir esse cara e tal. E eu nem tô falando que é certo ou errado, tá? Se deve Ainda ou não não deve, porque eu chegamos acho que nesse esse... ponto. eu acho que o debate a gente ainda vai entrar nisso, mas eu digo... o que eu quero dizer é que, tipo, isso tá muito potencializado hoje em dia, né? E, pô, pensar no passado, sei lá, a época dos nossos pais, nossos avós, cara, assim, era a última coisa, eu acho que eles iam se preocupar, sendo bem sincero, né? Não sei. E, É, concorda, Rafinha?
Sim, sim, eu acho que isso concordo com tudo que vocês falaram. Acho que é muito também fruto do momento que a gente vive, né? Talvez se no passado a sua rede de contatos ali era pequena. Hoje acaba que, poxa, se tem um autor ali que ele fala alguma coisa que eu considero pavorosa, né? Cara, eu sou um Zé Ninguém. Eu tenho aqui 300 pessoas no meu Instagram pra eu falar, tá ligado? Não tô falando que as 300 pessoas vão me ouvir, mas eu quero dizer que hoje a gente vive na questão de rede social. Todo mundo tem ali um grupo que você pode se comunicar, um grupo grande, né? No passado você não tinha isso. Teu grupo era teu vizinho, teus familiares e acabou, né? Então acho que isso acaba facilitando um pouco esse movimento. E aí, não sei, quem pode ser que tem pessoas que se sintam mais estimuladas a fomentar essa ideia que você falou do tipo, ó, vamos cancelar, né? O famoso cancelar, né? Mas o cancelar de não vamos mais consumir, não vamos mais dar dinheiro para esse autor, para essa autora, não vamos mais consumir determinadas obras. Porque eu acho que a pessoa acaba acreditando que, pô, talvez ela, mesmo no micro-universo dela, talvez ela consiga fazer realmente alguma diferença. Não sei. E quando a gente pensa em exemplos históricos de movimentos de pessoas dizendo, não podemos consumir uma obra de determinada pessoa ou de determinado grupo, a gente lembra muito rapidamente de momentos históricos fascistas, nazistas, em que havia, obviamente, perseguição a uma série de grupos sociais, né, os judeus, quantas exposições de pintores judeus não foram canceladas, perseguidas. Então, ao mesmo tempo que esse fenômeno já existia, mas com essas tintas tão carregadas e tão sérias, hoje eu realmente tenho a impressão, como o Igor, de que a resposta ela é muito mais imediata e muito mais massificada. Né? O caso de ontem do Oscar, acho que mostra bem esse comportamento de manada, independente da avaliação que a pessoa tenha. A resposta ela é imediata e ela tende a ser muito excessiva, o que torna esse debate realmente um campo minado, né? Será que se eu admitir que, bem, eu leio fulano de tal, eu vou ser bem visto? Ou se o contrário, se eu disser que não leio, eu também vou ser mal visto? É muito complicado atualmente, porque parece que a nossa lupa moral ela é muito mais usada e muito mais estreita também. E também eu acho, Dani, cara, eu acho que o exemplo de ontem a gente deu muita sorte, assim, porque calha muito por esse papo de hoje, porque, sei lá, o Will, por exemplo, é um dos atores que eu mais gosto, assim, desde pequeno, pra mim, caraca, eu amo ele, todos os filmes merda que ele fez eu amo, os filmes bons também, eu sou, assim, apaixonado. E aí, ontem, vendo tudo aquilo, até a gente tentar entender se era verdade, não era, tipo assim, a minha opinião lá, tem a minha opinião que, caramba, assim, eu daria um soco também na cara do cara e tudo mais. Só que aí a galera já começa, hoje em dia, tipo, é 8 ou 80. Ou você tá de um lado, e você, sei lá, concorda com aquela situação, ou você discorda. E se você discorda, você concorda, tipo assim, você tá em lados opostos e aí, tipo, não pode se falar e não pode ter mais debate, agora você é do time contrário e acabou, sabe? Tipo, eu vi pessoas brigando bizarramente ontem na internet por causa do que aconteceu com eles lá, sabe? É um bagulho muito doido, assim, muito insano. E chega nesse ponto do tipo. Começam a fazer paralelos meio bizarros. Começaram a falar assim, não, mas aí o cara deu um tapa na cara dele, mas então é a mesma coisa que o cara vai lá e estourar uma bomba no Charlie Hebdo e que sei lá o quê. Tipo assim, a galera, eu acho que o debate é bacana e blá 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 e tal, mas assim, a galera já escala uma parada num nível inacreditável de uma hora para outra e a verdade é que o controle se perde, né? Então acho que a gente sai um pouco do racional, às vezes, para avaliar certas situações pelo racional e age completamente pro emocional. E assim, eu tô me botando no balaio, tá? Não tô me tirando, não. Porque a gente é Assim, impactado, fazemos né? parte disso tudo, né? Exatamente. A gente é impactado pelo meio e a gente acaba respondendo também dessa mesma forma, né? Então, mas o que eu acho bizarro é isso. É tudo muito imediatista e as coisas escalam de uma maneira inacreditável, assim, pro bem e pro mal. Então, enfim, eu acho que é o problema do momento maior é esse. Mas eu lembrei aqui, eu acho que um dos casos bem polêmicos também, mais ou menos recente, é da autora lá do Harry Potter, né? Que J.K. essa Rowling. daí é algo também bem. E eu acho que ela é bem marcante, não sei se vocês concordam,
porque as falas dela são bem pesadas, muitas das vezes, assim, ela tem um posicionamento bem claro para algumas coisas, assim, e ao mesmo tempo a obra dela é uma obra que, sei lá, uma das maiores obras dessa adolescência aí, tipo, desse mundo fantasioso, né? Tipo, Harry Potter é um fenômeno bizarro que, tipo, anos e mais anos se passando e a parada mantém e renova os fãs, é algo que, tipo, deu muito certo, né? E aí como é que fica? Esse pra mim é um debate muito claro, assim, do tipo, e aí? A galera para de consumir e como é que é o rolê, sabe? Como é que funciona isso? O que você acha, Dani? O caso dela é um caso bem, bem típico do que a gente está vivendo, na verdade. Eu não conheço tão bem os detalhes do que ela disse e de como ela trabalha, mas ela, como escritora, ela tem minha total admiração. Eu acho que ela fez muito pela leitura em diversos países. Acho que a obra dela é uma obra de fôlego. Acho que ela é uma ótima escritora, para além do Harry Potter. E quaisquer polêmicas que ela venha entrar, eu acho que não diminui a importância literária e histórica que ela já tem. E acho que isso é muito importante a gente pontuar nesse tipo de debate. Os comportamentos dos escritores, eles certamente influenciam a recepção da obra e certamente fazem com que eles sejam mais ou menos consagrados, mas isso não apaga o que eles fizeram. E no caso, literariamente ou artisticamente. E no caso dela, ela tem uma grande obra para se defender. De uma obra que foi reconhecida, na verdade, por seus valores progressistas, inclusivos, tolerantes. Então, ela tem assim a minha simpatia como escritora. Não sei exatamente a filigrana das declarações dela, mas eu vejo também, né, nesses debates de pessoas, de grupos que criticam as declarações dela, ou até mesmo personagens, que a discussão na rede social ela acaba dando a volta completa. Então, acusam a Rowling de ser transfóbica. E aí depois, grupos feministas acusam os primeiros denunciadores de serem, na verdade, machistas, porque ela é uma escritora e isso tem um peso. Então, muitas vezes, esses choques do que defender e do que é moralmente mais importante ou não estão dados de uma forma muito tensa, né? É difícil fazer um corte, dizer, ah, não, aqui realmente ela não merece mais a nossa atenção, ela vai para a lata do lixo. Então, acho que depende muito de com quem você conversa, o que essa pessoa valoriza mais. E também a gente tem que dizer que tudo bem não gostar, tudo bem você olhar para uma obra, para um ator, para um cantor e decidir, olha, não gosto da posição política dele e não estou mais afim de seguir, não consigo mais separar as duas coisas. Acho que essa é uma postura individualmente ok, né? Todos os espectadores, o público, tem a liberdade de fazer o que bem entender do seu tempo livre e da sua escolha artística. Mas daí ir para e levar isso para a crítica especializada, para a academia, para o jornal, para a escola, é um outro passo. E eu acho que é esse o passo mais importante, que individualmente cada um faz o que quer. Ah, perfeito, né? E eu gostei muito dessa parte que você falou, que faz o círculo completo, porque é exatamente isso, né? A gente vê muitos casos e aí falando de grupos, assim, porque acaba que na internet a galera meio que anda em manada, em grupos, e aí eles se apegam a determinados pontos e ao que é, como é que eu posso dizer? E é o que dói para aquele grupo, né? Então, assim, é muito engraçado porque às vezes a gente vê alguns grupos defendendo certas causas completamente importantes, porém, essas causas acaba rolando uma parada meio egoísta de tipo, só é importante se for a nossa causa. Mas quando é uma causa do amiguinho do lado que não serve para mim, então, tipo, aí eu desmereço e boto abaixo da minha, sabe? E aqui eu tô falando de qualquer uma, sabe? Que eu já vi exemplos em em todas as áreas. Então, isso é muito perigoso, né? Porque é muito
complicado você delimitar qual é, digamos assim, né, a mais importante, a menos importante, e aí é complicado, porque senão você acaba cometendo um preconceito, uma outra causa, a troco de defender a sua. Então, a gente entra num aspecto mais perigoso. Mas como na internet parece que o objetivo principal é, digamos, a vitória do argumento, e aí isso se perde, né? Porque o importante é sair, sei lá, do Twitter ganhando, né? Tipo, eu ganhei, então o meu tá certo, sabe? E não realmente tentar ser mais racional. E até esse papo me faz lembrar um pouco das minhas aulas de história, na época de colégio, que uma coisa que minha professora falou, que eu acho que dá pra gente expandir para esse assunto, e até pra vida, né? Para tudo que acontece, a gente tem que ter uma análise fria e racional quando a gente for analisar alguma coisa. É óbvio que certas situações vão gerar emoções na gente e a gente vai reagir, beleza. Porém, para uma análise mais profunda, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais frio e racional, porque da mesma forma quando a gente está estudando história e a gente não pode chegar e falar assim, olha, esse cara aqui, ele era o bonzinho. Esse cara aqui, ele era o malvado. E aí já botar uma roupa, né, de herói, de vilão, que a gente sabe que na história isso não existe. Como a gente está vendo agora, por exemplo, nessa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é óbvio, né? Como a gente já falou aqui em outros podcasts, quem é o cão maior, tiver o maior poder, vai acabar causando o dano maior, né? Só que a gente sabe que não tem um herói de um lado e um vilão de outro e ponto, acabou, né? A gente sabe que tem pessoas que sofrem as consequências disso tudo, ponto. Então, eu acho que também nessas avaliações de quando um autor, um ator e tal, eu acho que são passos a seguir, né? Primeiro, e aí entra até um pouco da questão criminal, né, da coisa. Porque às vezes chega uma notícia, muitas das vezes não tem nem a prova, e aqui não é querendo passar pano para nenhum caso, né? Porque tem casos que são confirmados, tem vídeo, tem áudio, mas eu tô falando assim, tem vezes que sai uma notícia, fulano de tal, blá, blá. Aí a galera já julga, cancela, sim. E aí depois, se por acaso o cara foi visto, ou enfim, a mulher que não fez nada e tal, aí beleza, aí deixa de lado, vida que segue, entendeu? Mas aí tu já acabou com toda uma vida. Então, eu acho que essa necessidade de um cancelamento rápido, de uma destruição bizarra, eu acho que aí mora o perigo, entendeu? Porque também entender, vai ter a pessoa, vai ter a obra, se até aquele momento ela escrevia uma parada que fazia sentido, que não tinha preconceito, que não tinha nada, sabe? Tipo assim, você vai pegar aquilo ali, vai invalidar e vai jogar no lixo, então eu não sei também, é muito complicado. Eu acho que eu sou um pouco menos empático do que o Dani em relação a J.K. Rowling. Antes de falar da obra dela, né, ela se posiciona de uma maneira muito violenta, ela usa palavras terríveis, ela usa o verbo hate, né, o odiar, com uma facilidade inacreditável. Eu até recomendo não ver, eu parei de ver, eu segui ela uma época para tentar entender e lia coisas muito agressivas, sabe? Ela fala bastante de sexo, ela questiona bastante sexo, né? Enfim, em relação às pessoas trans, é bem triste, mas, dito tudo isso, né? Dito essa transfobia dela e a maneira que ela expõe isso, o Dani aqui é o nosso especialista em literatura, né? Mas eu me atrevo a dizer aqui, ele pode me corrigir, a nível de cultura, né? Não estou falando da gramática, da parte técnica, mas a nível de cultura a maior obra dos últimos 30, 40 anos, sei lá, se não for mais, entendeu? O negócio tomou uma proporção gigantesca, eu não sou um mega fã, eu li os 3 primeiros livros, gosto bastante, vi os filmes. Eu tenho muita vontade de apresentar todo o universo Harry Potter para Gabriela, minha filha, e assim eu farei. E é isso, sabe? Para mim, respondendo aí já, né? Spoiler aí, a gente vai falar bastante ainda, mas respondendo a pergunta que motiva todo esse episódio, para mim é isso aí, cara. Você tem que separar, entendeu? A obra é maravilhosa, a obra tem muito a acrescentar na nossa vida, a obra dela é foda, mas para mim ela é uma cuzona. Desculpa quem gosta, quem é fã, pode obviamente discordar de mim, mas
Mas enfim, né? É uma escritora inacreditável. O universo Harry Potter é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade. Momento babaca aqui, Igão. Tive a oportunidade de ir lá na Disney, né? Lá em Orlando. Pô, tem uma parte temática do Harry Potter. Enfim, é tudo incrível, tudo incrível. É maravilhoso. Tem que sim, tem que ler, tem que ver os filmes, porque a bagagem cultural é importante pra gente entender muita coisa. E eu acho que também, aí o Dani, até o Gui, se tivesse aqui, eu acho que poderia também confirmar isso, mas assim, quando a gente como sociedade, né, e a gente, enfim, na nossa evolução, a gente tem, né, ou a gente tende Uhum. a ler para entender as coisas que passaram na nossa vida, correto? Então, assim, por exemplo, tiveram vários movimentos, vários momentos da humanidade, e a gente poderia citar, sei lá, o nazismo, o fascismo, entre outros momentos muito bizarros da sociedade. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tapar aquele momento, vai apagar e não vai ler sobre para tentar entender o que aquilo ali significava, o que aquilo representava naquele momento, para a gente, inclusive, não cometer os mesmos erros. Entendeu? Então eu acho que eu vejo também dessa forma, tipo, mano, ela é uma cuzona do caralho e tal, não sei o que, mas a obra que ela escreveu aqui, tipo, o que essa obra diz pro momento? Como é que ela é? Sabe? Até pra cada um também tirar suas próprias conclusões, né? Porque esse eu acho que é um outro. Esse é um outro problema nosso. E aí nem tô falando dela, não, tô falando de forma geral, porque, como eu falei, tem casos que são datados, com vídeos e tudo mais, mas outros que são vem de obra, por exemplo. E aí eu acho que cada um tem que tirar suas próprias conclusões, pegar para ler, porque hoje em dia a galera também tem preguiça de ler, de correr atrás. Então a gente vê que, sei lá, vê uma notícia, ó, vê o título e já vai compartilhar no Twitter, no Facebook, já xingando e tomando um posicionamento. Então acho que falta também o estudar as obras e leitura, eu acho que faz parte do entendimento. Então não sei se fez sentido o que eu tô falando, mas não sei se o Dani também concorda, mas eu acho que a gente sair um pouco também dessa emoção e entender que a gente tem que olhar para o passado e as coisas que são feitas para até mudar também para o futuro, e é isso, né? E sobretudo, ter realmente um olhar crítico sobre os escritores, e artistas em geral. O que a gente espera deles? A gente espera que eles façam o trabalho deles da forma mais competente possível, ou a gente espera também que eles sejam modelos de virtude e de pureza? Eu acho que muitas Verdade. vezes a gente espera a segunda coisa também. Com E certeza. talvez esse seja o problema, porque são seres humanos, né? Então, muito dessa questão vem do que a gente pode esperar de pessoas tão complexas como nós, né? São as famosas expectativas, né? Pois é, expectativas e a realidade, ela raramente está de acordo. E se a gente for ver cada artista, mesmo os mais, os que a gente tem talvez por mais progressistas e tolerantes, certamente a gente vai encontrar pontos de controvérsia, pontos de disputa, e isso faz parte, né? Eu acho que entender a complexidade do que é um escritor e é muito também entender o que é a complexidade do ser humano, que às vezes muda de opinião, ou às vezes realmente tem opiniões ruins que vão ficar defendendo a vida toda. É preciso ser um pouco menos apaixonado, até mesmo para olhar para esses casos e entender por que, apesar de discordar muitas vezes de tudo que uma pessoa diz, a gente ainda consegue se emocionar com o trabalho dela. E aquele trabalho que também pode ter traços de todos os preconceitos e eventuais desvios dessa pessoa, ainda fala alguma coisa pra gente. Então é complexo e a nossa época não é muito fã de complexidade. A gente não gosta muito de nuance, né? É verdade. Não, e eu acho muito legal que a gente a gente consegue fazer esse paralelo para qualquer profissão. Literalmente, qualquer profissão. Então, tipo, se a gente for, sei lá, fazer um paralelo com futebol, que vai ter um cara lá, um gênio do. Aliás, a gente tem vários hoje em dia, né? Se a gente quiser pegar um exemplo recente, por exemplo, Romário, que foi e é ídolo do futebol de muita gente. Né? Vocês concordam que ele foi um jogador bizarro no Brasil e tal.
Só que você vai ver, e aí tudo bem, né? Aí as pessoas vão falar, mas ele, sei lá, você não vai falar agora da profissão dele. Não, mas eu vou porque agora, no caso, ele é um político, né? Então, ele vai ter certas atitudes como político, ou até, na época, como jogador de futebol mesmo, que aí, de repente, a galera vai passar um pano, sabe? E tal. Ou não, a gente vai parar, então vai falar, não, então o Romário não era um jogadoraço, porque ele fez isso, fez aquilo. Então, eu acho que quando a gente faz paralelo para qualquer profissão, ou melhor, para qualquer pessoa, o problema tá na expectativa. Eu acho que o que resume esse papo de hoje aqui é exatamente isso. Nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de criar expectativas no outro. Porém, a gente tem que entender, e aí entra muito a questão da terapia, que essas expectativas são nossas. Então a gente pinta uma pessoa como um herói, como uma pessoa perfeita, que não erra e tudo mais. Porém, do outro lado, é um ser humano que é cheio de erros, que é cheio de preconceitos, que é cheio de dores, sabe? E mais uma vez, aqui não é passando pano, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem tem muita culpa nossa na questão da expectativa mesmo. Então eu acho que a gente tem que também ter um pouco essa questão de endeusar menos, entender que tem um outro ser humano. Porque a verdade é essa, se a gente abrir essa caixinha de Pandora, seja na questão de atores, no Brasil ou no mundo, na parte do futebol, na parte dos escritores, na parte dos diretores, na parte do que você quiser, de empresas privadas, sei lá, a gente vai encontrar casos bizarros que a gente vai falar assim, caramba, sabe? Eu lembro por exemplo, professores da época de colégio que eu admirava e que depois eu descobri coisas que eu falei, meu Deus do céu, não condiz nem um pouco com o que ele passava e com o que eu acho certo. Então, assim, mas eram professores ótimos, entende? Sim, Tipo, sim. só foi Excelentes para profissionais, péssimas pessoas. exatamente, então assim, isso cabe pra tudo, tá ligado? Sim, sim. Então é muito, muito, muito complicado, né? E muitas vezes até quem joga pedra tem um famoso tetinho de vidro, né? Sim, E o sim. caso contrário é verdadeiro também, né? Muitas vezes a gente olha para um ator, um escritor e fala: nossa, que pessoa boa, que pessoa com valores legais, e tem um péssimo trabalho, é um péssimo ator, um péssimo escritor. Perfeito. E aí a gente faz o que disso também, né? Então, vai aceitar, vai dar prêmio para a pessoa porque ela tem as posições certas, entre aspas, que isso acontece também. Muitos Muito, muito. artistas, na verdade, são consagrados ou não pela forma como eles se posicionam politicamente, socialmente, e isso sempre foi assim, né? Sim, sim. Ô, Dani, eu confessei pro Igor aí que recentemente estava dando uma estudada em filosofia, né? Pô, e aí tem um camarada aí, se não me engano, é o Francis Bacon, né? Chiquinho Bacon. Chiquinho Bacon fala muito sobre o problema de você criar ídolos, né? Da idolatria, que é basicamente tudo isso que a gente está falando aqui, né? É um passo em direção à frustração, óbvio. Então, muito maneiro tudo isso que vocês falaram. Eu lembrei de uns textos aí que eu vi justamente sobre essa pegada aí das mazelas, né? Dos problemas da gente criar ídolos. Fala aí, Dani. Excelente, Rafael. O Igor estava falando do futebol e me veio um caso que eu acho que é um caso bem extremo e uma discussão parecida com essa, o caso do goleiro Bruno. Eu lembro que quando veio à tona o crime que ele cometeu, e, Uhum. enfim, uma das polêmicas, um dos debates, na verdade, que se colocou na imprensa foi um pai perguntava para um jornalista o que ele devia agora dizer para o filho dele, que aquele goleiro que eles imaginavam que fosse o herói, o ídolo, um modelo de ser humano, na verdade tinha feito aquela barbaridade. E na época a resposta do jornalista foi muito boa, ao meu ver. Ele disse: mas por que esses são os nossos ídolos? E por que precisamos buscar ídolos onde talvez não seja o caso, né? Sim. Mas é muito difícil, né? A gente olha para Ah, a gente as se emociona, né? pessoas e a gente adere imediatamente, né? A decepção, ela vem. Ah, ela Mas, vem a cavalo. mas, Igão,
E aí, eu sei que você tem mais nomes aí. Estamos aqui para falar de obra de pessoas que a gente não concorda muito com as ideias. Tu tem mais alguma aí? Ou como Cara, é que é o na negócio? verdade é bizarro, né, que eu dei uma pesquisada na internet antes, É, assim, você joga umas coisas, e é surreal como tem muitos tristão, nomes né? polêmicos, né? Não, Tristão. e que é isso, mas seria bizarro se não existisse, né? Porque aí eu ia falar assim, pô, mas que mundo perfeito é esse que eu tô vivendo e eu não tô sabendo, tá ligado? Porque no final das contas é isso, né? A gente tá num mundo onde tem de tudo, né? O mundo Pô, tá do jeito que tá, não é à toa. Então, eu vi alguns nomes, tipo, que eu não saberia me aprofundar, mas, por exemplo, como Tolstói, eu vi que tem muita coisa relacionada à questão machista, é. enfim. Aí, não sei se o Dani poderia falar melhor, eu Olha, sinceramente não eu tenho conhecimento. não conheço profundamente a obra dele, mas o que eu também já li sobre é que ele tinha um comportamento muito rigoroso e até mesmo violento com a esposa dele e com a família dele. Mas mais do que isso eu não saberia dizer, mas sim é um personagem polêmico que no final da vida adota uma visão religiosa bem severa. É, E, no pra você ver. entanto, é Ah, fundamental na literatura, no cânone da literatura russa. Assim. exatamente. Outro que eu vi aqui também é o William Shakespeare, que tem aqui algumas coisas, algumas peças dele, algumas paradas relacionadas ao preconceito com judeu e tudo mais, outros pontos sobre as mulheres. Então, assim, e mais uma vez, né? Várias coisas aqui que a gente vai vendo, a gente também tem que levar para o tempo que aquela pessoa vivia e não, obviamente, passando pano para ninguém, É. mas entender e olhar para isso, né? Sim. Mas também é outro aqui, nome bastante polêmico e também, como a gente falou, dos outros, né? Um nome que é completamente importante e citado, né? Para tudo que a gente conhece hoje. Sim, 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 sim. Pode colocar a lista inteira de todos os nomes da literatura mundial, vocês vão encontrar polêmica para todos eles. É absolutamente inevitável. Quanto mais a gente conhece um autor, mais a gente pode discordar dele, encontrar coisas reprováveis. E eu acho que também a gente tem que ter uma postura, muitas vezes, de humildade, de imaginar o que o futuro também não vai dizer da gente, né? Ah, Exatamente. sim. Porque quais são as questões que talvez daqui a 10, 15, 20 anos estarão serão questões do dia e vão olhar para as nossas vidas, para as nossas carreiras e não vão perguntar, olha só, Daniel está falando isso e aquilo, ele é um idiota. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma grande tolerância com o passado também, né? Sim, sim. Concordo com tudo isso que o Dani falou. E, pô, Igor, eu achei que. Sabe o nome que eu achei que você ia trazer? Fala comigo. Pô, Woody Allen, mané. Não? É o outro também. Não é ele que casou com a Ex-filha adotiva. filha, Ele alguma casou com coisa assim? a filha adotiva e antes de se casar com a filha adotiva, ele tinha sido. Pra ser sincero, eu acho que ele não foi julgado culpado, mas ele teve bastante. Muitas mulheres vieram à tona falar que já tinham sofrido abuso, tá ligado? Ao longo da carreira Exatamente. dele. E é um nome, porra, no cinema que a galera, Ah, assim, não tem monstrão, né? como. Diretor monstrão, né, cara? Tá entre os gigantes, na Exatamente. minha opinião, né? Tá entre os gigantes de todos os tempos, né? Mas. E Com Não, é aí? certeza, bizarro. né? E eu acho que nesses casos, na verdade, para todos, a gente muitas vezes precisa dar um passo para trás e buscar realmente a justiça formal, porque senão a gente Perfeito. pode cometer uma série de equívocos, né? E com outros casos, que mesmo a justiça formal vai lá e condena os escritores, enfim, os artistas, mesmo nesses casos, a gente ainda tem que se perguntar se a obra ainda pode ser salva, porque em muitos casos a obra ainda é salva, né? Diversos escritores da literatura cometeram crimes durante sua vida e ainda assim as suas obras são centrais para determinado século, tiveram importância assim na reflexão crítica, filosófica, estética. Então são debates com camadas cada vez mais profundas. Primeiro, a justiça fez o seu trabalho? Ponto um. A justiça tendo feito o seu trabalho, como isso está nessa obra?
essa obra é uma apologia de um comportamento criminoso? Sim ou Perfeito. não? Essa obra tem algum nível de ambiguidade? Isso faz parte da própria formação daquela obra, né, do ponto de vista de personagem, de narração? Enfim, são várias perguntas e eu acho que cada caso realmente é uma situação diferente. A gente pode lembrar um outro cineasta também bastante famoso, bastante polêmico, e que, se eu não me engano, foi condenado, que é o Polanski, Verdade. que foi para a França. Se eu não me engano, no ano passado ele ganhou o principal prêmio do cinema francês por um filme, aliás, excelente, que é O Oficial e o Espião, mas gerou muita polêmica. Diversas atrizes saíram do teatro na hora da celebração. Ele sequer foi receber o prêmio, houve protestos. Se eu não me engano, ele foi condenado nos Estados Unidos, ele viaja para a França e vive na França. Ainda assim, é um cineasta super importante, né? E o que ele fez em termos artísticos não vai ser apagado. O que ele fez como cidadão, aí sim eu acho que ele deve ou deveria já ter encontrado a pena devida. Ah, sim, Perfeito. sim. Isso é muito importante, né? Eu acho que o Dani trouxe os pontos chaves, que é essa questão de entender da pessoa, os problemas e os crimes ou preconceitos da pessoa, e depois o segundo passo que é entender se isso vem na sua obra ou não, né? Porque também acontece muito disso, e às vezes na obra não tem nada a ver com os crimes fora dali, fora, enfim, do que ele tá no dia a dia, né, na verdade. Então, e outros não, outros trazem isso na sua obra. E vocês falando agora, eu lembrei de outro caso também que é bem polêmico, e aí pro mundo nerd também, nossa, isso gera bastante polêmica, é o Tolkien, né? Que tem muitos casos são levantados dos preconceitos, e até, inclusive, na sua própria obra, né? Que algumas referências que foram feitas dentro da sua obra a partir, enfim, do que ele pensava e tudo mais. E, assim, é um cara que, inegavelmente, no mundo aí, principalmente da galera que curte essa parte fantasiosa e tudo mais, que abriu um mundo ali que, de repente, não era tão conhecido pra galera e que hoje os fãs são, tipo assim, são muitos pelo mundo e a partir da obra dele, muita coisa foi criada, né? E baseada na obra dele. Então, é bizarro também, porque é isso, né? Tem várias polêmicas, mas tem a sua importância também, que é inegável. E tá aí, tanto que vai lançar agora mais uma série, eu acho, né? Filme, série, não sei, sobre Vai vir Senhor dos no Anéis. final do ano uma série do Senhor dos Anéis pela Amazon Prime, produções multimilionárias aí. Espera ser bastante, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente pode até indo finalizando, porque é basicamente isso, né, cara? É entender que ninguém aqui que tá fazendo esse podcast, e eu acho que a galera que tá ouvindo a gente, ninguém tá falando que, por exemplo, crimes não devem ser punidos. Isso é um ponto que deixar bem claro. Qualquer crime, assim que provado, né, isso deve ser punido, né? Fato. Agora, tem esses outros pontos que a gente deve verificar, né? Porque eu não consigo ser radical nesse ponto de achar que, então cancela e vamos apagar do mundo tudo que já foi feito. Mas também entender, como o Dani já tinha levantado, que quem não se sentir bem, não achar que não deva mais consumir e tal, perfeito, é isso. Mas ao mesmo tempo também entender outras pessoas que, sei lá, vão continuar consumindo aquilo ali, mas não quer dizer que concorda com enfim, com o crime que foi cometido ou com o posicionamento X de determinada pessoa, né? Então acho que isso É, fecha bem. o Dani ele levantou um ponto muito foda lá no início do episódio, que a gente acabou não falando tanto, mas que, além de tudo isso que o Igor falou, né, a gente tomar alguma atitude um pouco mais radical, né, a gente está indo para censura, né, e nos momentos que a gente vive no nosso país, eu acho que caminhar por essas bandas a gente não vai ganhar nada, não vai conquistar nada, né, então é também ter sempre isso em mente, né, ter sempre levar em consideração que não é a ideia censurar
nenhum autor, né? Isso a gente sabe muito bem que é um início de uma coisa que vem sempre muito pior, né? Então sempre tomar cuidado com isso. Além de tudo que o Igor falou, que é também extremamente relevante tanto quanto. E muitas vezes eu acho que todos nós devíamos nos perguntar o que a gente está buscando quando assiste um filme, ouve uma música, lê um livro. Se é uma experiência de fruição artística ou se é realmente pegar a lupa e procurar todos os possíveis erros morais que uma obra pode ter. Porque muitas vezes as obras elas existem justamente para desafiar o que a gente pensa, o que a gente acha que é certo. As obras estão cheias de personagens absolutamente reprováveis e a gente deveria entender que isso faz parte, que a ficção é isso, né? Que desagradar, você ler um livro e dizer, nossa, como esse narrador é terrível, como ele é politicamente incorreto, isso faz parte, isso está dentro da regra do jogo. Mas se você busca na obra de arte apenas um espelho daquilo que você pensa, ou pelo contrário, se você busca nessa obra de arte uma série de faltas a serem condenadas, reprovadas, aí realmente a sua experiência não vai ser de fruição estética, mas talvez de mero tribunal pessoal, né? Então, é preciso ter uma educação estética para poder se relacionar com essas questões e com essas obras, porque senão o único critério possível para muitas pessoas vai ser esse critério moral, ideológico, político, o que é muito empobrecedor. A gente precisa aceitar que haverá e existem atores, escritores, cantores excelentes nos seus trabalhos, mas que têm posições políticas lamentáveis e vice-versa também. E por outro lado, esses escritores também certamente estão cientes de tudo que eles falam contribui para o sucesso, a derrocada deles. É muito curioso ver, estudando literatura, como alguns nomes simplesmente foram apagados da história da literatura, excluídos dos manuais escolares, pelas posições políticas deles ou pelas posições em determinada disputa artística. Isso acontece. Esses mecanismos de seleção de quem é do grupo e quem não é existem para todos nós. E é muito importante que a gente esteja atento a eles para não se deixar levar para um discurso de manada que é muito fácil e que vai render likes e vai fazer a gente ser aceito, quando na verdade talvez a gente esteja perdendo grandes obras, grandes filmes, grandes livros, enfim. E exerça o seu livre-arbítrio, né? Então você tem a liberdade de escolher o que você quer consumir e o que você não quer consumir. Então eu acho que às vezes tem pessoas que acabam dando mais palco para alguém que elas dizem reprovar do que meramente virar as coisas e falar assim, não, não consumo mais isso aqui, vou procurar outras coisas. Então, às vezes a galera vai mesmo porque quer tá ali, quer confrontar, quer, tipo, polemizar e muitas vezes não vai parar de ouvir. A gente vê isso acontecendo com músicos, com outras coisas, que vêm outras mídias e tudo mais. Então, cara, você tem direito. Quer consumir, consome. Não quer consumir, é simples também. Então, é isso. Eu acho que a gente é um papo que a gente poderia falar aqui, citar muitos exemplos, porque na verdade eles são infinitos em várias áreas, mas eu queria deixar também esse gostinho para a galera que está ouvindo a gente, depois comentar no nosso post lá no Instagram, enfim, e dizer para a gente quais são os autores ou, enfim, pessoas que a gente não comentou aqui, mas que para vocês foi algo que chocou ou Decepcionou, né? que decepcionou, enfim, o que vocês consideram importante que a gente não levantou. E se vocês também discordarem ou concordarem, comenta. Eu acho que o debate é o mais importante, né? No momento que a gente está cada vez mais só de embate e não de debate, eu acho que eu quero deixar esse canal aberto aqui para a gente sempre poder, enfim, tá evoluindo, né? Porque a partir da divergência também eu acho que a gente dá um passinho para frente, não fica ninguém é o dono da verdade absoluta, não é mesmo? Então é isso, eu queria agradecer muito ao Dani, mais uma vez uma participação maravilhosa, conhecimento único
e trazendo esse debate aqui bastante importante. Queria agradecer ao Gui também, que deu essa dica de tema pra gente. E é isso. Passo para vocês aí. Obrigadão. Obrigado, Igor. Obrigado, Rafael, pelo debate, pelo convite. Eu acho que o que a gente teve aqui nesses minutos foi realmente uma prova de que, apesar de tudo, ainda é possível debater, ouvir o outro e concordar, discordar. Eu acho que isso realmente é o mais importante. Muitas vezes a gente olha para a política e para pessoas com as quais a gente não concorda e vê como as pessoas são violentas, agressivas, e às vezes a gente esquece que nós também podemos ser tudo isso. Então, eu acho que o mais importante desse debate, para mim, pelo menos, é que sempre vale a pena ler, sempre vale a pena ir ao cinema, sempre vale a pena conhecer um quadro, um pintor, e daí sim procurar mais coisas e decidir se você gosta ou não, se você quer consumir ou não. Mas se abrir a experiência estética, para mim, é sempre o mais importante e é sempre muito enriquecedor, mesmo que o resultado seja de repulsa, mesmo que o resultado seja não gosto, essa pessoa me fere profundamente, então chega. Mas, em geral, acho que quanto mais a gente conhece, mais oportunidade a gente tem de tornar a nossa vida mais rica e mais complexa. É isso. E comentem mesmo, acho que vai ser ótimo ler e trocar com quem for ouvir. Show, show. Cara, eu tenho a agradecer a presença do Dani, sempre maravilhoso. Cara, sempre, como eu falo pro Gui também, né? Parece sempre uma aula, sempre vocês sempre me apresentam um ponto de vista novo de algo que eu já tava olhando há muito tempo. Isso é muito do caralho. Obrigadão a presença. Ainda tomado, né, Igor, um pouquinho pelo espírito das manifestações contra o nosso atual presidente lá no Lollapalooza e aproveitar o momento aqui que a gente citou da censura, né? Censura não, censura nunca mais, nenhum tipo de censura. Então, vamos curtir essas obras maneiras pra caramba aí. Mas assim, com parcimônia, como o Dani falou, também não vamos sofrer. Não quer, não quer, beleza. E é Sem isso, cara. emoção. É, Vamos, ser um sim, pouco mais racional e consumir aos pouquinhos, entender e consumir de verdade, né? Não deixar isso tomar certas proporções. exatamente. É isso. Beijão e um beijão a todos. E valeu. Valeu!